E aí, Paulo, como é que você tá? E aí, bom demais, Tudo bem? cara. Seja Beleza? bem-vindo. Eu que agradeço Muito pelo obrigado pela sua convite. Que presença. isso, prazer. Paulo, eu queria saber como que você descreve o seu caminho profissional até agora. Você começou como barbeiro, você já tinha sua barbearia, você abriu depois, você estudou. Como é que foi? Cara, falar a verdade com você, tem 6 anos que eu sou barbeiro profissional, né? Que eu realmente resolvi abrir a barbearia para poder ter ela como minha fonte de renda. Mas, na verdade, nunca foi meu sonho ser barbeiro. Entendeu? Na verdade, foi uma coisa que veio assim à tona na minha vida e que eu apaixonei, sabe? Assim, amor à primeira vista, quando eu comecei. Mas antes de ser barbeiro, eu trabalhava na coleta. Eu era gari, né? Trabalhava correndo, caminhão de lixo e tal. E foi uma época muito difícil na minha vida, porque, querendo ou não, a situação financeira não era bacana e tal, mas tenho muito orgulho de onde eu trabalhava e tal. E fiquei lá também quase 6 anos. Nesse processo aí, meu sonho era virar motorista de caminhão, da coleta. Fui, né, fiz as coisas que tinha que fazer, tirei carteira e tal. Só que não tive oportunidade, entendeu? E aí meu menino, ele era novinho na época, ele tinha acabado de nascer, tinha por volta de 6, 7 meses. Ninguém conseguia cortar o cabelo dele, entendeu? Ninguém, era levar na barbearia e vou falar com você, velho, ninguém conseguiu terminar um corte. E aí, só que ele, o jubão grandão, eu falei assim, eu tenho que cortar esse cabelo, velho. E aí, o que eu vou fazer? Tinha uma tesourinha de escola lá em casa lá. Tesourinha de escola, É, essa tesourinha de pegou. sério mesmo, cara. Tesourinha de escola e tinha um pente da minha esposa e tal, que ela usava pra pentear o cabelo. Então eu peguei assim, eu vou cortar o cabelo dele. Fui e comecei, né? Do jeitinho que dá. Eu não sabia nem segurar uma tesoura, pra falar a verdade. Fui, cortei assim e tal. Fiz o pezinho com Presto Barba, cara. Não, e o negócio ficou bom. Terminei o corte assim, sabe? Ficou bacana. E eu falei assim, velho, tá aí, vou fazer um curso de barbeiro. Foi assim, Um sabe? É estalo, um uma estralo, virada de chave. totalmente. Aí eu fui, corri atrás, olhei e tal, assim, a princípio, por curiosidade mesmo. Olhei um curso, olhei outro e tal, aí teve um que me interessou mais. E aí me inscrevi, na época foi uma luta também para poder pagar o É curso e isso, essa é a manter. pergunta que eu ia fazer, né? Porque o estudo no Brasil é uma coisa tão complicada, né? Pagar uma Sim, faculdade, então, para pessoa que vem de uma origem humilde ou de uma família pobre é quase que impossível, né? verdade, Muitos com ali vão fazer certeza. um empréstimo, um FIES, se endividar e para tentar conseguir estudar num curso que seja barato pagar, não Com que seja às vezes o certeza. curso que é o sonho da pessoa fazer. E aí para você, se você achou um curso que você conseguia pagar, foi tranquilo para você pagar o curso, para poder Não. estudar? Cara, na verdade foi mais uma luta, né? Porque como curso de barbeiro era um curso muito alto, assim, onde eu olhei tinha um certo nome e tal, então assim, eu sempre gostei de fazer as coisas muito certas, sabe? Então eu pensei assim, já que eu vou fazer um negócio bacana, que se eu Claro. precisar de realmente ter isso como profissão, eu quero, né, começar bem. Então a minha visão foi essa. E aí me inscrevi, na época é muito caro o curso e, na verdade a mulher lá parcelou e tal pra mim e tudo. Só que eu já tinha minhas contas, né, Claro, as despesas do definidas mês, né? exatamente, já tinha E filho e encaixar tal. mais uma despesa Mais uma no. dívida que eu não tinha condições Aham. nenhuma de ter ela, na verdade, Sim. entendeu? Só que eu falei assim, eu vou. E pra isso, o que eu fiz, cara? Eu trabalhava na coleta, e na coleta, você trabalha com diversos tipos de resíduo, né? Inclusive recicláveis. O que eu fazia? Eu colocava um saco de linhagem, que a gente achava também no lixo também, colocava, pendurava no caminhão, e enchia de latinha, cara. Começava a catar latinha, catar cobre, catar metal, essas coisas de reciclagem. E todo final do dia eu pegava e vendia isso. E dessa forma que eu fui conseguindo pagar o curso, através da reciclagem. Eu trabalhava e catava reciclagem ao mesmo tempo, né? Correndo, pegava lixo, jogava no caminhão, pegava a latinha, punha na sacola e eu vai. Aí terminava o serviço, saía lá, vendia, juntava e pagava a mensalidade. E foi assim. O que eu acho muito bacana é assim, né? Que geralmente a gente vive num país da economia difícil, é difícil estudar, é Sim, difícil empreender. Então, nossa, a gente não vai nem nessa conversa agora ainda, vamos chegar pois nela é. ainda. E, por exemplo, a gente reclama, né? E às vezes a gente fica muito que a solução vai vir de alguém, vai vir de um político, vai vir, vai vir. Eu acho legal isso, a solução que ele teve de ter uma iniciativa de gerar uma renda extra. Que, na verdade, Sim. não tinha como tirar além do salário ali que era fixo.
né? E como que você acha assim que as pessoas, de modo geral, Paulo, que você tem profissionais que trabalham com você agora, Sim. você acha que o pessoal reclama muito? O pessoal consegue ver solução? Ou tá naquela pegada ainda de reclamar, falar que a culpa é do político, que a culpa é da economia, que a culpa é do país? Pô, cara, na verdade, eu acho que o ser humano reclama demais, né? Sim, A é uma verdade é essa. tendência. Uhum. Por mais que as coisas estejam difíceis, sempre tem como piorar, né? Então, eu acho que se as pessoas parassem de reclamar um pouco e achassem uma solução para o problema, porque problema todo mundo tem, né, cara? Claro. Então a gente acha que, meu problema é maior. Não tem disso, não. Se você tá ruim, tem gente pior que você. Na verdade é essa. E comigo não foi diferente. Só que, né, com todas as adversidades que eu Uhum. tive, também tive pessoas que me ajudou, que me apoiou, Que claro, né, que eu acho que bacana. sempre, né, a gente sempre tem que contar com pessoas que apoiam também. E outras que viram as costas, infelizmente, né? Isso. Mas se apegar nessas pessoas que realmente querem seu bem, que acreditam no seu potencial, porque quando eu resolvi virar barbeiro, muitas pessoas viraram, tipo assim, não é que viraram as costas, mas desacreditaram. Assim, pô, velho, por Talvez mais seja que. aquele momento, eu vou tentar fazer aqui, né, o advogado do diabo, né? Ah, Aham. pô, o cara é coletor. Será que o cara vai conseguir ser barbeiro? Né? Sempre tem aquela desesperança, aquela descrença no Mas aí, começo. coletor, você falou até bonito, porque Eu a gente sei, não as fala pessoas assim, usam o não, termo apesar. lixeiro, né, gente? Lixeiro, Eu então sempre assim, é usei o bem termo assim, coletor pelo respeito pelas exatamente. pessoas. Então, acho que o pessoal falava muito assim, não, por mais que esteja ruim lá, é fixo, tal, você tem suas despesas lá, é certo, todo mês tá lá. Aí você vai pro tem que você nem sabe fazer. Aí eu assim, não sei, mas tô aprendendo. Exatamente, né? A gente está falando aqui sobre carreira, né? A Pois gente é. pensar que a gente pode aprender, Uhum, independente da profissão que você tiver. Esse é o ponto. Então, sim. Paulo, o desafio foi pagar o curso, foi a descrença das pessoas. Uhum. Teve um outro desafio quando você começou a estudar? Você tinha ali o jeito para o curso? Foi difícil para você aprender a profissão? Cara, foi muito difícil, porque eu tinha uma certa facilidade em desenhar. Eu sempre Uhum, gostei de desenhar e tal, né, de fazer grafite, essas uhum, coisas. Inclusive fazia até em muro, uhum, né? Só que cortar cabelo não tem nada a ver com desenho, né? Só uhum, que eu não sabia segurar na tesoura, cara. Pôr uma navalha, uma lâmina na uhum, navalhete, pra mim era um custo. Cortava o dedo várias vezes e tal, e tremia. Então, assim, é dedicação, velho. Na época que eu trabalhava na coleta, eu achei uma maletinha, uhum. e essa maletinha eu tenho ela até hoje, Olha sabe? que legal. E essa maletinha, o que eu fazia? Todos os dias eu chegava no serviço, o horário do serviço era 7h30, eu chegava às 5 horas da manhã. E falava com a galera, ó, chega mais cedo amanhã, que eu já tô cortando cabelo, tô bem demais, tô cortando muito, não cortava nada. Mas vem aí que eu vou cortar seus cabelos pra poder, né, vocês ir Uhum, embora e trabalhar no cabelinho cortadinho e sim. tal. E a galera, ué, era de graça, né? Quem não quer cortar cabelo de graça? Ia. Aí eu chegava às 5 horas da manhã, cortava, 7 horas e ia trabalhar. E levava os meus equipamentos tudo nessa maletinha que eu tinha achado, entendeu? Sim. Se eu fosse com a minha esposa pro shopping, eu levava a maletinha. Uhum. Porque qualquer oportunidade de achar alguém pra cortar o cabelo, eu ia e cortava, pra poder treinar, entendeu? Ótimo, Então, então é isso que a gente está falando, né, gente? A vontade de tentar, de crescer, porque a gente tem muito disso, né? A gente toma o primeiro não, o primeiro tombo, e a gente fala, ai, será que é para mim? Será que eu devo continuar? Né? é. Então, isso que ele está falando, né, gente? A história de levar a maletinha que ele sempre estava pensando, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. E depois desse tempo, assim, quanto tempo depois que você começou a pegar a manha, você começou a ficar seguro, não estava cortando mais ali com a navalha? Seguro mesmo foi depois de um ano de que eu abri a barbearia, na Sim. verdade, né? Uhum. Porque eu terminei o curso, eu iniciei em 2016 e no finalzinho de 2017, não, em agosto de 2017 que eu finalizei o curso. E aí eu decidi, aí nesse tempo eu ainda estava ralando, trabalhando na coleta Claro, ainda, com entendeu? Que eu não certeza. podia sair porque De eu, jeito né, eu nenhum. tinha Uhum. de manter. Então eu conversei com o meu encarregado, né, com o pessoal lá da firma e falei, cara, eu preciso de sair, tal, me libera. Porque pelo menos se eles liberassem eu com o meu direito para poder, né, segurar a onda, para fazer. A transição. Uhum. Exatamente. Aí foi isso que aconteceu, né? Eu sempre deixei as portas abertas, né? Porque a gente Sim. não sabe dia de manhã e eu tava indo, querendo ou não, para uma coisa que era nova para mim, né? Eu Uhum. tinha certeza que ia dar certo, meu coração sabia, Uhum. mas tem as dificuldades e tal, né? Claro, os riscos, Tem né? as minhas responsabilidades que eu não podia Com a deixar de lado. família, com a casa. Então eu peguei e saí.
Quando eu abri a barbearia, assim, foi dificuldade ainda, porque por mais que eu tinha feito o curso, na hora que você recebe para fazer é diferente quando você faz só por fazer. Porque quando você tá no curso, De o cara brincadeira e que de vem correr, verdade, o né? cara que vem cortar, o cara corta sabendo que eu posso errar, tô Sim, aprendendo. sim. Mas aí na hora que você tá cobrando, você fala, agora que o negócio vai pegar. Então foi uma dificuldade, porque até para abrir a barbearia foi uma dificuldade, porque Claro. não é da noite pro dia que você acha uma loja. Então, assim, foi olhando uma aqui, olhando uma ali, achei uma bem escondidinha na rua, muito deserta, pequenininha. Abri achando que ia atender 10 clientes por dia, 20 clientes por dia, e fiquei, tipo, uma semana para atender um cliente. Nossa. Para ganhar, tipo, meu corte era 15, era Sim. R$ 10, na Pra verdade. começar. Então, assim, foi muita luta, cara. Nossa. Paulo, o seguinte, né? Você tava falando, você tinha uma habilidade de desenhar e tal, Uhum, né? Com design, essa coisa do visual. sim. Mas, né? Cortar um cabelo, né? Fazer um curso de barbeiro. E já querer abrir uma barbearia, ou seja, virar um empresário, né? O que Uhum. mais que você teve que desenvolver? Não é só uma questão de cortar cabelo, Não, né? não. Primeiro, a gestão do negócio, né? Porque, Isso. querendo ou não, eu já tinha minhas despesas e já não tinha mais o trabalho que eu tinha, né? Então, agora tudo precisava de girar daquela onde eu estava, da empresa que eu estava. Então, assim, a princípio foi tranquilo os primeiros 3 meses, porque eu tinha o seguro, eu tinha o acerto, então deu para poder manter mais ou menos, porque a parte desse dinheiro foi para investir no que eu já estava mexendo, né? Claro. Então, assim, foi tudo muito simples. A cadeira, a bancada, tudo assim, mas a parte difícil mesmo é poder controlar o dinheiro entrando. Porque por mais pouco que seja, eu tinha que administrar, porque eu tinha que pagar o aluguel mês, um dia tal. Não podia faltar, né? Tinha que repor material um dia tal. Então, assim, acho que a parte mais difícil, além de cortar cabelo, é a parte de gerir o negócio, de saber como que você vai gastar aquele dinheiro. Ainda mais quando ele é pouco, né? Esse agora... E assim, né, é uma coisa interessante nessa transição de ter salário e o dinheiro da empresa, que dá uma sensação que aquilo ali vai ser sempre igual todo mês. É mais ou menos isso? Existe um salário na empresa todo mês? Na verdade não, porque é bem ao contrário de quando você trabalha fichado, né? Porque um mês é bom, outro mês não é tão bom assim, então nem sempre você vai ter aquele mesmo rendimento bruto, né? Sim. E desse bruto que entra, você tem que saber o que é seu, né? Ainda. Então, varia muito, sabe? É muito assim, altos e baixos. Então é complicado. Ok. E os seus objetivos agora ali com o salão, você pensa a gestão financeira, conforme você estava comentando, tá fluindo, o fluxo de caixa, o capital de giro tá tranquilo? Você aprendeu a gestão financeira? Cara, na verdade, a gente está sempre aprendendo, né? Eu sempre busquei e busco até hoje fazer muito curso. A princípio, fazia muito curso de barbeiro, né? Da parte técnica mesmo, de cortar e tal. Eu já fiz vários cursos top aí, Barber Day, tem uns caras que é referência para mim, né? Que Seu legal. Elias, Rafael, que são os caras que, para mim, no mercado, que são maiores hoje em dia, assim. Sim, ótimo. Então, assim, a parte de gestão, agora que eu comecei já a pesquisar mais, conhecer mais, estudar mais, porque ainda é muito difícil para mim, entendeu? Mas em comparação de quando eu comecei para agora, que essa é a terceira loja que eu tipo assim, não é a terceira loja que eu abri, mas é Sim, a sim. terceira mudança de loja, Sim, né? uma Comecei na evolução. pequenininha, exatamente, fui para um pouco maior e agora eu tô Um numa bem ponto mais maior. movimentado, um ponto maior. Aí a outra dificuldade, que também é a questão da. Como é que eu falo? Do gasto, né? Do gasto Sim, da loja, né? sim. Das despesas, do aluguel, tudo mais Pontos caro. melhores, custos Pois maiores. é. A ideia é ganhar mais, A mas no ideia é ganhar começo, mais, a ideia é também gastar um pouco com mais, né? certeza. Claro. Então, tá sendo assim, né? Tô na fase de sobrevivência ainda, mas graças a Sobrevivência. Deus tá Ótimo, indo bem. ótimo. Talvez é interessante isso, né? Enfim, essa é a fase agora, a fase da sobrevivência, do aprendizado, da gestão financeira. Fazer, o famoso fazer dar certo, né? Sim. Mas você tem um objetivo mais a médio, uma visão de médio a longo prazo? Talvez seria Sim. possível abrir uma outra barbearia. Você pensa em crescer nesse sentido, ou por enquanto você está pensando ali em fazer um negócio primeiro dar certo, a primeira unidade? A princípio, fazer dar certo, né? Que eu acho que para você crescer, você tem que ter pelo menos ali Uma base mais sólida. sólida, porque para você sair
e visar outros negócios, onde você tem que ficar, tem que continuar girando sem você, né? Claro. É um fato. Então, assim, mas é claro que eu tenho, né? Assim, meu sonho é abrir escola, inclusive meu CNPJ já é Educacional. exatamente, meu espaço já é como escola, entendeu? Então, assim, tô capacitando os meninos que estão comigo agora e tal, fazendo, né, o atendimento ficar mais padrão para poder conseguir sair um pouco. Claro, ter o padrão de qualidade, para não ficar tendo que supervisionar tanto, né? Sim, E gerenciando, exatamente. microgerenciando, né? Isso. Mas é legal isso que você tá falando, a gente tá falando da sua carreira e agora da carreira dos meninos, desenvolver o padrão. E algum deles você vê, por exemplo, a carreira deles crescendo e talvez algum deles entrar no seu lugar de gerente para quando você tiver o próximo passo de talvez abrir uma outra barbearia ou a escola que você falou. Isso está sendo desenhado ou por enquanto é na parte só de fazer o padrão do serviço ficar nivelado? Não, com certeza. Eu confio demais nos meninos que trabalham comigo. É por isso que eles estão lá, entendeu? Porque eu sou chato com as minhas coisas, né? E tem que ser, porque ali é meu nome, ali Sim. né, é o meu ganha-pão. Então, assim, eu não posso deixar vacilar lá, né? Então, assim, confio neles demais e quero, né? E preciso que eles abracem a causa, vestem a camisa, porque quando acontecer de eu abrir a outra barbearia né, e Ou a montar a escola, ou o escola, curso, dar aula. é eles que vão estar na linha de frente sem eu Sim, lá. vão ser os Então, eu guerreiros. conto com eles 100%. Ótimo, ótimo, excelente. E trabalhar com pessoas, né? Como é que você lida com o estresse, com a pressão, essa pressão de, nossa, precisa cortar mais, ou precisa atender mais, os meninos precisam atender mais, e aí os meninos às vezes ficam cansados, talvez você fica cansado. Né, gente? Porque assim, né? Eu sou professor, eu trabalho sentado. Quem é barbeiro trabalha em pé. É Então, assim, são verdade. coisas um pouquinho diferentes. Sim. Não que a vida, o trabalho do professor também não seja estressante em Não, com alguns certeza. aspectos. Mas como que você lida com esse estresse, com essa pressão dos resultados? Cara, hoje, assim, sou mais tranquilo com isso, porque, querendo ou não, o movimento aumentou bastante, a clientela Sim, aumentou, tem sim. muita gente que confia no nosso trabalho, então isso facilita um pouco. Mas quando você convive com mais pessoas no seu dia a dia, né, Uhum, é complicado, cara, porque são várias ideias diferentes, várias pessoas que pensam diferente, né? Então, assim, são várias personalidades diferentes. Então, você conseguir achar um meio termo para poder ter um convívio bom é uhum. muito difícil. Então, acho que eu sempre, quando tenho que falar alguma coisa que está me incomodando, que está me estressando, eu não falo no momento, né? Eu espero, Pra poder falar do respiro, jeito converso com a minha certo. esposa, né? Ah, Tá? isso é uma Coisa dica muito bacana importante, pra carreira, né, gente? porque ela, tipo assim, ela sempre tá, né, por trás dos bastidores, Sim. mas ela que é minha base, cara. Desde o começo, quando resolvi abrir a barbearia, eu chegava em casa e quantas vezes chorando, velho. Falar, não, vou voltar pra coleta, porque não tá dando condição de pagar as coisas Sim, e sim. tal. E ela tá ali, não, vai, continua, tenta, 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 até que aconteceu, assim, e graças a Deus. Então, até hoje, sempre falo com ela, sabe? Não, tá acontecendo isso e tal, tu quer fazer assim, assim, assado. E aí ela vai e me orienta, não, vamos fazer assim e tal. E na maioria das vezes, nem sempre, né? Porque às vezes também a gente tem a nossa opinião formada já, a gente Claro, só quer claro. É um só que ela apoia. conselho, Então, exatamente. mas a maioria das vezes eu sempre escuto ela. Não, eu acho muito bacana essa dica, né? Que às vezes a gente acha que a gente tem que lidar com tudo, né? Ou que a gente sabe sempre o que que é certo, né? É Então, verdade. poder procurar um conselho é sempre uma coisa muito bacana. Então, uma pessoa de Sim, confiança, né, gente? Pra com falar o que é certeza. certo pra gente. É. Mas assim, Pedro, você tá falando dos conselhos, das ideias, mas você tem valores que você passam pros meninos, assim, sabe? Ó, galera, ó, quando você conversa com o cliente, quando você faz as coisas, você tem que pensar assim, agir assim. Quais são os valores ali da sua Cara, empresa, eu da acho que barbearia? principalmente você ter educação, né? Porque hoje em dia não é só um corte de cabelo que fideliza o cliente, né, Uhum, cara? Eu acho que hoje é muito mais difícil do que antigamente. Se você for olhar, antigamente era uma barbearia pro bairro. Hoje você tem mais barbearia do que tudo, né? sim, Você sim. anda, você descer até na minha, você passa em frente de umas três. Então eu acho que o diferencial é o atendimento. Então eu sempre falo com eles, ó, cara, ó, cuidado com o que você fala e tal, né? Seja sempre não muito formal, Uhum, mas nem tão informal demais. Seja sim, básico, né? O sim. padrão. Uhum. Né? Tratar a pessoa Um sempre pelo educado nome. agradável, exatamente. Porque é,
E também o jeito que a maneira que a pessoa se porta, se veste, eu acho que isso manda muito, né? Igual, eu não gosto de trabalho de boné, não gosto de trabalho de bermuda e chinelo. Eu Sim, acho que sim, isso, além de desvalorizar com certeza. o nosso atendimento, desvaloriza também a questão de preço, né, cara? Porque, querendo ou não, Claro. não é que a pessoa. É a questão da primeira impressão que fica, né? A Uhum, pessoa chega e bate o olho e fala, ih, ali pra mim não dá. uhum. Tem gente que é mais. É, é mais. Como é que é a palavra a ser usada que eu tenho agora? Não, eu acho que Memória talvez aqui. eu poderia passar como cliente, né, gente? Eu poderia estar Sim, ali. Por exatamente. exemplo, às vezes tem uma barbearia, outra em frente, outra atrás, outra assim, assim, assim. Aham. Às vezes eu passando ali, né, pelas barbearias, às vezes você chega, pô, o pessoal tá ali, os caras, você percebe o dono da barbearia, os barbeiros falando um monte de palavrão, um monte de bobeira. Às vezes tá atendendo Uhum. uma mulher ali no recinto, às vezes tem um pai com uma criança. E às vezes tem aquela barbearia que você vai também, o cara tá sempre falando ali um desrespeito, uma bobagem, ou não tá tendo educação. E aí o que acontece? Aí quando você acha um lugar que o pessoal tem educação, que atende bem, ali naturalmente vai atrair o cliente. Né? Então, isso que a gente tem que entender sobre carreira, a gente está atraindo negócios, atraindo clientes ou a gente está afastando gente? Então, é isso que ele está deixando aqui como lição, né? É Uhum. educação para poder atrair, para a pessoa poder voltar, né? E assim é que o negócio vai crescendo. E Então, perceba que não é só cortar bem, o corte poderia ser perfeito, mas se a sim. experiência não for legal, você não volta, você não indica. E aí é que tá, e de onde que vai vir o crescimento? Você acha que lá tá tendo muita indicação? Não, sim, sim. Por esse motivo mesmo, né? Eu sempre estar falando com os meninos, né? Questão de atendimento e tal, do padrão, de respeito, né? Porque eu acho que a gente tem que atrair o máximo de cliente possível de todos os tipos, né? Seja o pai que leva o filho para cortar, seja a mãe que leva o filho para Isso, é cortar, seja a boa, né? A gente tá falando criança, de, seja de o cara cliente, mais gente. É isso idoso. que a gente tá falando. Às vezes deu de atender a criança birrenta, o pai que é chato, a mãe que é chata, ou o Sim. cliente que é mais exigente. É saber lidar com vários tipos de pessoas, né? Quanto mais você sabe lidar com as pessoas, ser educada com elas, Uhum. mais você vai manter os clientes, né? Sim, Então, é esse é o exatamente. raciocínio que a gente está lidando. E o que eu queria perguntar para você agora é o seguinte: além do bom atendimento, existe alguma tendência, alguma coisa que está na moda, alguma coisa que você está buscando na sua área, que você falou que você estuda e tal? Uhum. Então, cara, hoje, Não, talvez assim para fazer uma pergunta mais simples. sim, Numa barbearia é o quê? É mais barba? É mais cabelo? É tintura? Tá mudando? O pessoal tá procurando mais uma o- coisa do que outra? sim, hoje o homem, né, que vamos falar que meu público É masculino. Uhum. masculino, né? Eu atendo também mulheres, Sim, mas também que faz sobrancelha comigo, sim. que tem um corte mais masculino. Sim, sim, Por mais que seja mulher, então eu gosto de cortar o cabelo entendo, baixinho e tal. claro. Hoje tá muito. O pessoal tá muito mais vaidoso. Então, antigamente, você foi lá que era só o básico, né? Cortar o cabelo, fazer a barba e pronto. Hoje Uhum, faz sobrancelha, hoje pinta o cabelo, hoje relaxa, uhum. faz descoloração. E todos esses processos estão sempre mudando, né? As maneiras de fazer, as técnicas, os produtos também. Então, a gente nunca para de estudar, na verdade, né? A gente está sempre buscando inovar. Porque, né, o mercado hoje em dia, se você ficar parado, né? Ele passa e você fica para trás, né? Exatamente, a concorrência atropela a É, gente, ué. eu acho que esse é o termo. E o padrão também da barbearia. A gente sempre tá melhorando, né? Troca lavatório, troca cadeira. À Claro, a medida que a evolução do empresa vai material, com crescendo, a gente vai melhorando certeza, das também estruturas, da a estrutura. estrutura, exatamente. Mas é o que eu digo, talvez como cliente, né? Talvez o Paulo pode discordar um pouco, mas como cliente, às vezes a estrutura pode ser uma estrutura mediana, mas se o atendimento for bom, a gente Não, volta. eu concordo plenamente. Entendeu? A gente volta. Plenamente. Pode ser aquela cadeirinha ali que não tá das melhores, mas a bancada, essas coisas não importam. Apesar que beleza, é muito legal ser numa barbearia bonita. Mas se o atendimento, o serviço for bom, o pessoal for educado, acho que o cliente volta. Não, Essa é a minha com opinião como certeza. cliente. Com certeza. Paulo, uma coisa que você falou, você tem família, você tem a sua esposa, você tem uma empresa, você tem funcionários. E como que é esse equilíbrio? Porque, gente, fala, né, quem trabalha, né, um barbeiro, ele trabalha com comércio, são muitas horas de trabalho. Como que é o equilíbrio da sua vida familiar e profissional? Cara, isso é uma coisa que até hoje eu ainda peno, sabe? Eu tenho que trabalhar um pouco mais isso, para falar bem sincero. Pelo fato de eu sempre estar, né, buscando um crescimento e tal, e também não deixar
parar as minhas responsabilidades como marido, como pai, né? Como provedor do lar. Tem Sim. que... É um pouco complicado. Então, às vezes, eu me perco, sabe? Eu fico até mais tarde no trabalho. Mas também tento compensar isso né, no final de semana e tal. Então, hoje em dia, pra mim, isso ainda tá sendo um tabu, sabe? Uhum. Eu tenho que melhorar muito nessa questão. Minha esposa me cobra muito, meus filhos me cobram também. A família, do modo geral. Então, às vezes eu fico lá até mais tarde, tal, chego cansado, não tô com aquela mesma disposição para poder, né, tá ali com eles ali naquele momento e tal. Então, é uma coisa para mim, neste momento, que ainda tá um pouco meio É um complicada. amadurecimento, Tá, uma adaptação, sim, são com os certeza. ajustes. Mas é isso que a gente está falando, né, gente? A gente tá falando de equilíbrio. Não é uma coisa certinha, bonitinha, não, que todo mundo vai ficar feliz, não. Pois é, que a Né? Uma gente hora tá... tem que agradar a empresa e desagrada a esposa, uma hora desagrada a esposa, mas desagrada o funcionário, às vezes o cliente. E aí a dança é essa, né? É Ele que é... falou que você está tentando ter a estabilidade do negócio, então assim, é muita coisa balançando, né? E Exatamente. tentando entrar num eixo ali para poder dar certo. Mas essa é a história da vida, né, Essa, gente? É a essa, luta. essa é a vida real, É né, a vida cara? real, aham, não é Porque assim, historinha. você fala, não, beleza, tá Ah, eu tudo sou ok, empresário, eu né? trabalho 10 horas por dia, chego em casa, a esposa tá rindo, Mentira, o filho tá mentira. rindo, tá todo mundo certo. Né? Os bastidores é só quem vive, né, cara? O lado B da situação é diferente. A gente sabe que preocupação a gente sempre vai ter, né? Então, assim, tanto com empresa quanto com família. Então, hoje em dia, a rede social, ela mostra muito a parte bonitinha da vida, né, Sim, cara? uhum. E às vezes quem acompanha a gente, Claro, eu acompanha vejo lá, eu não vejo lá só, na né? sua rede o cliente com o corte bacana, com a barba bacana, o cliente feliz. Não vê a parte B, Pois é, né? exatamente. Ótimo. Paulo, para a gente fechar, a última pergunta é o seguinte: até esse momento, Paulo, o que que você aprendeu? Acho que talvez a gente começar a falar que não é fácil, não é Uhum. glamuroso, agrada um, desagrada o outro. O que mais que você aprendeu até agora? Você fala na parte profissional? Sim, profissional, Cara, ou pessoal também, não, você que escolhe. então, como profissão, cara, como profissional, eu aprendi a lidar com pessoas melhor, eu aprendi a reconhecer meus erros também, sabe? Porque quando a gente trabalha sozinho, a gente é muito autoritário. Quer dizer, não tem ninguém para poder Como questionar, referência, é que na verdade. verdade é Você tá essa. sozinho. Uhum. A gente não tem com quem, assim, você ficar debater com você. Então, Uhum. você fica meio que ditador, sabe? Uhum. Você faz o que você pensa e pronto. Uhum. Quando tem uma pessoa do seu lado que já começa a discordar, aí você já começa já a querer já brigar e Uhum. tal, não aceita e tal. Com o tempo, você vai vendo que é bom você também ouvir o outro lado da moeda, né? Para crescer, a gente precisa também olhar quem está do nosso lado. Uhum. Porque às vezes você pensa de uma forma, a pessoa tem uma ideia melhor que a sua, e por você Uhum. ser mente pequena, às vezes, né? Isso. Ou meio que autoritário demais, Arrogante, arrogante, isso. você deixa pra lá e acaba Uhum. perdendo a oportunidade, né? E também perde a oportunidade de ter pessoas do seu lado, né? Pessoas bacanas que também têm um grande potencial para crescimento ali, que pode muito bem crescer com você do Sim. que sair e virar seu concorrente, entendeu? Exatamente. Ou virar um sócio, né? Vai saber o que pode acontecer na Pois vida. é. Então é isso, né, gente? Eu acho bacana o Paulo falar que a carreira ele abriu a cabeça dele, abriu uma mentalidade. Porque às vezes você vai numa barbearia ou qualquer estabelecimento, né, gente? Você percebe ali que o cara não se dá bem com os funcionários, o cara não se dá bem com os clientes. Paulo, muito obrigado pela sua presença. A conversa foi muito boa. Como que o pessoal pode te achar no Instagram, Paulo? Barbeiro Paulo César, tudo junto. E tem a página do Instagram profissional aqui da barbearia, que é Barbearia Paulo Cortes Oficial, tudo junto. Beleza, pessoal? Tem um Segue ele tudo. lá. Muito Valeu, obrigado. Até obrigado. Até mais. mais. Tchau, tchau.